Nessa aula nós vamos dar início à matéria cinemática, muito importante porque cai praticamente em 100% dos vestibulares. Você sempre vai encontrar uma pergunta, uma questão relacionada a esse tema. Então sejam bem-vindos ao canal Entropia do Saber, um canal completo sobre a física para vestibulandos. Então, sem mais, vamos dar início à nossa aula. Pessoal, dando início aqui à matéria de cinemática, nós vamos iniciar, pessoal, essa primeira aula falando de 3 conceitos importantes antes de entrarmos em exercício e continuar com a matéria. Então, essa primeira aula nós vamos iniciar falando de 3 conceitos. 3 conceitos. Quais são esses conceitos, pessoal? Esses conceitos são o seguinte: sistema de referência, o segundo conceito é o de ponto material, e o terceiro conceito é corpo extenso. É importante que vocês tenham esses conceitos bem gravados e entendidos para que a gente possa realizar os exercícios que virão nas próximas matérias, nas próximas aulas. Tá? Então, esse aqui é o início da cinemática. Tá? Então, tentando entender o que são esses 3 conceitos. Vamos iniciar aqui nossa aula, pessoal, por sistema de referência. Tá? O que seria esse sistema de referência, pessoal? Vamos pensar na gente sentado, né, numa cadeira aqui na Terra. Nós imaginamos que nós estamos parados, certo? Porém, depende do nosso referencial. Se nós pensarmos no planeta Terra, nós estamos parados em relação ao planeta Terra. Né? Você está sentindo algum tipo de movimento? Se você está sentado ou deitado na sua cama, você não sente, para você está parado, certo, pessoal? Ou seja, em relação ao planeta Terra, em relação à Terra, nós estamos parados. Agora, por exemplo, em relação ao Sol, pessoal, se nós pensarmos no movimento de translação em relação ao Sol do planeta Terra, se nós pensarmos que estamos aqui sentados na Terra em relação ao Sol, nós estamos em movimento, certo? Se nós olharmos para o Sol, sentado numa cadeira, nós vamos ver que o Sol está se movimentando. Porém, nós sabemos que somos nós que estamos se movimentando em torno da órbita do Sol. Ou seja, em relação ao Sol, estamos em movimento. Certo?
Pensando em outro exemplo, pessoal, lembrando que aqui nós não iremos, no nosso curso de cinemática, estudar movimentos muito complexos, tá? O foco aqui não é estudar o que causa o movimento, tá? E sim a característica do movimento. Ou seja, nós iremos falar, então, características do movimento. Nós iremos falar, por exemplo, de trajetória, nós vamos falar de velocidade, aceleração. São exemplos das características que iremos estudar no movimento em si. Por exemplo, deslocamento, que também pode ser a distância percorrida, certo? Aqui neste caso, nós vamos estudar as características do movimento, tá? Não vamos estudar a causa do que está causando aquele movimento, por exemplo, uma força sendo aplicada em um corpo. Isso é assunto para mais para frente no nosso curso, tá bom, pessoal? Então a cinemática ela tem como objetivo estudar a característica do movimento, tá? Quais são os tipos de movimento que nós vamos estudar? Então, nós vamos estudar tipos de movimento. Vamos chamar de movimentos simples, porque, como eu disse, não vamos abranger movimentos complexos. Quais são os movimentos que nós vamos estudar? Por exemplo, movimento retilíneo. Opa. Retilíneo, movimento circular e o movimento oblíquo. Tá? Então esses são os 3 tipos de movimento que nós iremos estudar na nossa aula. Ainda em sistema de referência, vamos dar outro exemplo aqui, pessoal. Vamos pensar, por exemplo, em um ônibus se deslocando, tá? Vamos pensar então aqui, por exemplo, em um ônibus se movimentando, onde todos os passageiros estão sentados, tá? Primeiramente, os passageiros que estão sentando, pessoal, em relação ao ônibus, eles estão se movimentando junto com o ônibus. Tá? Então, em relação ao ônibus, os passageiros estão parados, certo? Então, se eu olhar para o passageiro que está ao meu lado, ele vai estar parado em relação a mim, certo? Então, para as pessoas que estão sentadas dentro do ônibus, elas estão paradas. Agora, se pegarmos uma pessoa fora do ônibus, sentado ali numa pracinha, olhando o ônibus se movimentando, para aquela pessoa, né, pensar, para aquele referencial, os passageiros eles estão se movimentando, né, porque ele está vendo o ônibus andando, se movimentando, os passageiros também estão se movimentando. Da mesma forma, se eu dentro do ônibus sentado, por exemplo, olhar para aquela pessoa na praça, eu vou ter a impressão que a pessoa está se movimentando também, né? A gente vai ver aquela pessoa passando do lado do ônibus, tá? Então, no movimento depende do referencial que estamos assumindo no nosso estudo dos movimentos.
tá? Então, isso que é uma referência, um sistema de referência, tá? No movimento, então, é sempre importante analisarmos qual que é a referência que estamos analisando, tá bom? Para representar o sistema de referência, pessoal, nós utilizamos o eixo cartesiano, x, y e z, tá? Então, no movimento, na cinemática, nós utilizamos aqui o nosso eixo cartesiano, tá? Como sistema de referência. Eixo cartesiano, x, y e z, tá? Então, x, y e z. No nosso caso, pessoal, nós vamos estudar aqui, com base em vestibular, praticamente movimentos bidimensionais. Ou seja, nós vamos sempre estar utilizando um plano. Ou seja, nós não vamos utilizar movimentos tridimensionais. Normalmente, nós vamos ter gráficos apenas com dois eixos, tá? Ou seja, x e y, tá? E aí nós vamos analisar um movimento de um corpo, 100% dos casos, no movimento plano, tá? Não vamos abordar movimentos tridimensionais no nosso estudo da cinemática, tá? Com foco em vestibular, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Sempre analisarmos o ponto de referência, o sistema, o referencial do nosso movimento. Certo, pessoal? Dando sequência aqui, pessoal, vamos falar o que é ponto material e corpo extenso, tá? Então, analisando agora o que é ponto material e corpo extenso. Tá. Quando analisamos o movimento de um corpo, é preciso identificar as suas dimensões, se elas interferem ou não no estudo daquele movimento que nós estamos analisando. Dizer que o corpo em estudo é grande ou pequeno é muito relativo, tá? Quando nós dizemos ponto material, estamos dizendo a respeito de um corpo cujas dimensões é muito pequena em relação às outras dimensões envolvidas na análise, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, pessoal, vamos supor alguns carros estacionados em um estacionamento. Nós temos aqui algumas vagas e um corpo e um carro tentando estacionar. Se nós formos levar em consideração o tamanho da vaga e o tamanho do carro, nós iremos perceber que o tamanho do carro ele é considerável em relação à vaga, certo, pessoal? Ou seja, neste caso, as dimensões do veículo, ela interfere no estudo que nós estamos realizando aqui, né, do movimento desse veículo. Ou seja, neste caso, as dimensões do carro são consideráveis ou seja, interferem no movimento. Ou seja, o carro
neste caso, é um corpo extenso. Então, quando nós temos um corpo sendo analisado, sendo estudado no movimento, e as dimensões desse corpo, elas interferem no estudo que nós estamos realizando, este corpo vai ser considerado um corpo extenso, tá? Alguns exercícios, pessoal, vocês vão ver que é o seguinte, o exercício, por exemplo, nós temos um trem, tá? Vamos supor que aqui nós temos um trem, tá, pessoal? Iniciando seu movimento aqui, e ele se desloca, vamos supor, uma distância x aqui, tá? Então, ele desloca uma distância x aqui. Tá bom, pessoal? Em alguns exercícios, dessa forma, o avaliador, ele quer saber o quê? Por exemplo, quanto tempo o final do trem percorre toda essa distância x, né? O que é importante aqui nós identificarmos? Que o trem, neste caso, ele é um corpo extenso. Ou seja, a dimensão, vamos supor, a dimensão L aqui do trem, ela é considerada no movimento. Por quê? Porque como o final do trem não está aqui no início do nosso S0, vamos supor aqui, certo, pessoal? Até o final do trem aqui, ele chegar no nosso S final aqui, nosso ponto final, ele não percorreu só o X, ele percorreu também essa distância L do tamanho do trem. Ou seja, quando nós formos calcular o tempo neste caso, tá? Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. E aqui a gente tem que o S final menos S0 é igual a ΔT. O que é importante aqui, pessoal? Que a nossa distância x percorrida, né, o nosso ΔS, ele é, no caso aqui, pessoal, a distância x mais a distância L, que o ponto final aqui do trem levou para percorrer até a nossa distância final aqui. Ou seja, o trem, neste caso, ele é um corpo extenso, porque nós estamos levando em consideração o tamanho do trem, certo? Porque para a parte final do trem chegar até aqui, a parte final do trem deslocou todo este tamanho do trem, que é a distância L, mais o x. Então, portanto, aqui o nosso ΔS, pessoal, no caso, vai ser quem? A distância percorrida vai ser o x mais o L sobre o nosso ΔT. Tá? Então, isso tudo aqui é o nosso ΔS. Tá? Então, é importante nós termos esse conceito de corpo extenso, porque nós conseguimos não cair nessa pegadinha. Tá? Muitas pessoas, nesse caso, iriam fazer ΔS igual a x e ia calcular o tempo errado, porque esqueceu de considerar o corpo do trem para que esse nosso ponto no final do trem percorra toda essa distância que nós queremos para fazer o nosso cálculo. Certo, pessoal? Então, corpo extenso é quando as dimensões do corpo analisado interferem no movimento. Tá bom? Agora, pessoal, o que seria ponto material? Vou pegar um outro exemplo, pessoal. Ponto material é quando, diferentemente do corpo extenso, o movimento, as dimensões desse corpo não
não interferem no estudo do movimento. Se nós pensarmos, pessoal, em um carro se movimentando na estrada, a dimensão da estrada ela é muito grande. Se nós olharmos essa foto, por exemplo, nós vamos ver que a dimensão do veículo ela é relativamente... não interfere no movimento. Ela é insignificativa para o tamanho da estrada. Ou seja, no caso, as dimensões de um veículo em uma estrada não interferem no movimento. Ou seja, pessoal, neste caso, o veículo é considerado ponto material. Certo? Ou seja, vamos supor que nós temos aqui um carro, tá? Temos aqui um carro que se movimenta numa estrada muito grande, certo? Então aqui nós temos o S0, aqui nós temos o S final, certo? Ou seja, essa distância percorrida pelo veículo, X, ela é uma distância muito grande em relação ao nosso corpo. Ou seja, neste caso, o veículo, o corpo que nós estamos analisando, ele é considerado um ponto material. Tá? Por quê? Porque suas dimensões não interferem no movimento. Tá? As dimensões são muito pequenas perto do tamanho da distância que ele percorreu. Neste caso, ele é considerado ponto material. Tá? Certo? Então, a diferença é essa. Quando as dimensões do corpo eles são significativos e interferem no movimento, ele é considerado um corpo extenso. Quando as dimensões do corpo não interferem no movimento, ele é considerado um ponto material. Tá? Certo? Falando de trajetória, pessoal. Trajetória. Trajetória. Como eu disse no começo, nós iremos, no nosso estudo da cinemática, estudar apenas 3 movimentos: o retilíneo, o circular e o oblíquo. Tá? Então, nós iremos perceber que nesses 3 casos, cada tipo de movimento ele tem uma trajetória diferente. Tá? Então, se nós analisarmos essa imagem, pessoal, nós temos aqui um garotinho chutando a bola em si ela faz uma trajetória oblíqua, certo? Então, neste caso aqui, nós temos um movimento com a trajetória oblíqua. Um helicóptero voando, se deslocando, ele tem um movimento retilíneo, ele obedece uma trajetória retilínea, tá? E aqui, o famoso globo da morte, né? Onde o motoqueiro, neste caso, ele faz uma trajetória circular, ou seja, o movimento dele é circular, tá? Então, cada tipo de movimento, ele segue uma linha geométrica diferente, que é o que dá a trajetória, o tipo de movimento que nós estamos estudando,
certo? Vamos falar de sentido do movimento, pessoal. Sentido do movimento. Tá? Aqui, pessoal, é muito importante também nós nos atentarmos a alguns pontos, tá? Vamos supor um carro se deslocando, pessoal, de São Paulo para o Rio de Janeiro ou vice-versa, tá? Ou seja, pegar aqui do Rio de Janeiro até São Paulo, que são 401 quilômetros, tá? Veja, pessoal, que neste caso, né, se nós formos analisar ponto material ou corpo extenso, o carro é um ponto material, né? Por quê? Porque a dimensão do veículo, nessa distância de 401 quilômetros, ele é só um pontinho ali, ele não interfere no movimento, tá? Então, o que é importante aqui, pessoal? É sempre termos um sentido do movimento, tá? Ou seja, nós sempre teremos o nosso S0, o nosso marco zero, e sempre teremos o nosso ponto final, nosso ponto de chegada, que é o nosso S final, tá? Ou seja, se nós adotarmos aqui nosso S0 e aqui o nosso S final, o nosso sentido de movimento é do S0 para o S final. Ou seja, o nosso sentido é positivo neste caso. Certo? É sempre importante. Então, quando nós vamos calcular a velocidade média, pessoal, por exemplo, que é igual a ΔS sobre ΔT, né, de um movimento, nós temos que o ΔS é o que, pessoal? ΔS é o S final menos o S0 sobre o ΔT. Por que é importante isso, pessoal? Porque no sentido positivo, o nosso S final é quem? 401, que é o quilômetro final aqui. Então, a nossa velocidade média vai ser 401 menos o nosso S0, que é o quilômetro zero, que é igual a zero, sobre ΔT. Ou seja, 401 sobre ΔT. Então, quando nós temos o movimento no sentido positivo, nós temos aqui desta forma. Agora, se nós pegarmos, pessoal, o sentido negativo, considerando o mesmo referencial início e fim, ou seja, agora pegando o trajeto de volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, certo? Ou seja, neste caso, pessoal, nós vamos ter uma pequena mudança. Por quê? Nós sabemos que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, que é igual a S final menos o S0 sobre ΔT. Pessoal, veja nesse caso que o carro está saindo de São Paulo. Nós mantemos o mesmo ponto de referência, ou seja, o Rio de Janeiro é nosso quilômetro zero, tá? E São Paulo é nosso quilômetro 401. Certo, pessoal? Perfeito? Ou seja, quando nós formos calcular no sentido negativo, qual que vai ser o meu S final aqui no caso? No meu S final vai ser zero. Menos 401, que é o meu S inicial, sobre o ΔT. Ou seja, neste caso, a nossa velocidade média vai ser menos 401 sobre ΔT. Tá? Então é importante a gente se atentar a esse ponto, tá bom, pessoal?
não é porque nós teremos uma velocidade negativa que está errado, tá? Não está. Aqui nós não estamos calculando o módulo. Lembra lá quando nós estudamos grandezas vetoriais? Porque velocidade é uma grandeza vetorial. Se nós formos estudar o módulo, ou seja, o módulo dessa grandeza vetorial, né? Aí sim ela vai ser 401 sobre ΔT, porque nós eliminamos o negativo. Mas aqui, como nós não estamos estudando o módulo, nós estamos considerando o sinal negativo, tá? Pela fórmula do ΔS, pelo fato do S final menos S0, pelo fato do nosso S final ser aqui o ponto zero. Tá bom? Neste caso do sentido positivo, pessoal, nós chamamos aqui, neste caso, de movimento progressivo. Tá? E neste caso, pessoal, de movimento retrógrado. Pessoal, porque para vocês não ficarem com dúvida, tá? Para vocês não ficarem com dúvida, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que o nosso sistema de referência seja o eixo XY, certo? Vamos só nos aprofundar um pouquinho mais, porque a gente já estudou grandezas vetoriais e a gente sabe que tem o sentido. Velocidade é uma grandeza vetorial. Vamos supor que aqui esteja o Rio de Janeiro, certo? Neste ponto, e aqui esteja São Paulo, tá? Quando o veículo ele se movimenta no sentido positivo, que é o nosso primeiro caso, certo, pessoal? O vetor velocidade, ele é positivo, tá? Ele é positivo. Por isso que aqui no cálculo da velocidade média, ele dá positivo. No caso, tá? No caso de o veículo está se movimentando de São Paulo para o Rio de Janeiro, veja que o sentido da velocidade ele é ao contrário do sentido positivo do eixo X. Por isso que na conta ele aparece como negativo, pessoal. Tá? O que quer dizer essa velocidade negativa? O negativo ele está indicando que o vetor velocidade ele está no sentido oposto, tá? No sentido negativo da nossa trajetória, do nosso sentido, tá? Ficou claro, pessoal? Não se assustem com velocidade negativa, porque o sinal de negativo ele só está indicando que o nosso carro está voltando, ou seja, o vetor velocidade dele aqui, ó, ele está no sentido negativo do nosso sistema de referência. A gente não colocou o ponto zero como Rio de Janeiro? Quando ele sai do Rio e vai para São Paulo, ele está no sentido positivo. Quando ele sai de São Paulo e vem para o Rio de Janeiro, ele está no sentido negativo. Por isso que nós temos aqui nesse caso um cálculo de velocidade média negativo. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro, porque é importante nós relembrarmos esses conceitos de grandezas vetoriais, pois sabemos que a velocidade é sim uma grandeza vetorial. Ela tem sentido, direção e módulo, tá bom? Então, se vocês estão com dúvida, eu vou deixar o cardzinho aqui da aula de grandezas vetoriais, tá? Para vocês retornarem lá e tirarem suas dúvidas, tá bom? Só um detalhe importante, pessoal, aqui, o que é importante ressaltar?
Deixa eu colocar outra imagem aqui. Deixa eu colocar outra imagem aqui para eu ressaltar um ponto com vocês. Cada ponto da nossa trajetória, da nossa distância percorrida, é chamado de posição, certo? Ou seja, nós temos o x0, que eu chamei de S0 anteriormente, é o nosso ponto de partida. Então, a cada ponto dessa linha, nós sabemos que aqui existem... A linha é formada por pontos, né? Então, a gente pode considerar vários pontos nessa trajetória, nessa nossa distância percorrida. Neste exemplo, por exemplo, a gente pegou o nosso x0 como t0, ou seja, o carro saiu do Rio de Janeiro. Nós apertamos o cronômetro, começamos a cronometrar o tempo a partir do momento que o carro saiu do Rio de Janeiro. Ou seja, o x0 aqui é onde o nosso t0. Se nós pegarmos um outro ponto aqui, x1, e pararmos o cronômetro aqui, nós teremos um tempo 1. Ou seja, qual que foi o tempo que ele demorou para percorrer esse trecho até chegar em x1, nós vamos ter o tempo 1. Se nós quisermos pegar lá mais para frente, por exemplo, x2, nós iremos ver nesse x2 qual foi o tempo 2 que o carro demorou para percorrer, tá? Ou seja, em cada instante de tempo do movimento, pessoal, o corpo ocupa diferente posição. Tá? Então, no instante igual a 0, aqui é chamado de posição inicial, ou seja, x0 é igual a posição inicial do movimento. Certo? O ponto que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte: a posição inicial não é necessariamente igual a 0. Igual a 0. Ou seja, x igual a 0. Por quê, pessoal? Porque a nossa posição inicial, ou seja, a posição inicial ela é a posição na qual iniciamos a contagem do cronômetro. Tá? Do cronômetro. Ou seja, vamos supor aqui essa trajetória aqui, de São Paulo para o Rio de Janeiro, certo? Então, nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui é o nosso x igual a 0 e aqui é o nosso x igual a 401 quilômetros. Se nós iniciarmos a nossa contagem do cronômetro do nosso T0 aqui no Rio de Janeiro, então nós teremos que o x é igual a 0. Agora, vamos supor que a gente está aqui em São José dos Campos. São José dos Campos. Tá? E aqui é o nosso quilômetro x igual a 100 quilômetros. E neste ponto, nós queremos o nosso T0, ou seja, a partir daqui, certo? A partir deste ponto é que nós vamos iniciar a contagem do nosso tempo. Ou seja, o nosso x0 é igual a 100.
e não 0, conforme se nós tivéssemos saído do Rio de Janeiro. Então, isto é importante. A nossa posição inicial é a posição na qual iniciamos a contagem do cronômetro, tá? Ou seja, o nosso ΔS, nesse caso, quem que é? Não é o S final menos o S inicial? O nosso S final continua sendo o 401. Porém, pessoal, o nosso S inicial é onde nós iniciamos a contagem do cronômetro, que é 100, o quilômetro 100. Tá? Então, nesse caso, o carro percorreu 301 quilômetros. Então, se nós quisermos levar em consideração a velocidade média, neste caso, tá, de São José até aqui, nós teremos que a velocidade média é 301 km, o ΔS sobre o ΔT a partir de São José, que foi aonde nós iniciamos a contagem. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa primeira aula de cinemática, que é importante vocês terem esses conceitos, tá? De corpo material, ponto de referência, os tipos de movimento que nós estaremos estudando, tá? E aqui o sentido do movimento, que é super importante quando formos calcular velocidade média. Identificar se o sentido que nós estamos adotando como positivo é o mesmo sentido que o carro, do que o corpo está realizando, ou se é no sentido negativo. Tá bom? Então, é isso nessa aula. Então, na próxima aula começaremos já a ver velocidade média, movimento retilíneo, tá? E fazer exercícios a respeito de cinemática. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Nos vemos na próxima aula.